meus amores! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Espero que vocês estejam todos bem. E hoje vamos dar continuidade fazendo a correção do nosso conteúdo da semana passada, onde falamos sobre fotografias aéreas. E ficamos de fazer a página 13 do nosso livro, onde ele diz: observe a fotografia aérea de parte de um bairro de Carolina, no Maranhão. A paisagem fotografada é composta de um conjunto de elementos naturais e culturais. A fotografia acima foi tirada na visão vertical ou oblíqua. Nós vimos que visão vertical era aquela que ficava bem abaixo de onde estava sendo retirada a foto. Se o avião estava parado ali fotografando aquela área, bem abaixo dele, retinho ali, era a visão vertical. Se ele fotografava algo mais à sua frente, então era a visão oblíqua. No caso aí, a foto está sendo retirada através da visão oblíqua. Observe que o avião não está bem em cima da igreja, pegando bem o teto da igreja, nem bem o teto da casa. Ele fica numa visão mais frontal, mais à frente. Então, oblíqua seria a resposta correta. Abaixo ele diz: as fotografias aéreas são tiradas do alto, na visão vertical, que é a visão 1 aí, que ele mostra para vocês, e a visão oblíqua, que é a visão 2. Então, a gente tem aí a vertical, que é a 1, e a oblíqua. Por uma máquina especial fixada em um avião. Depois, ele pediu para que a gente pegasse o nosso material de apoio e respondesse às questões do nosso material. Então, ele perguntou o seguinte. O primeiro, ele pediu para que a gente observasse a planta de parte do bairro Centro, em Carolina do Maranhão, e observasse aí a legenda. Então, a gente iria estudar a legenda. Então, tínhamos aí os elementos naturais, que são aqueles originados da própria natureza, como a luz do sol, o ar, as plantas, aí o rio. E temos elementos culturais, que são os construídos pelo ser humano. Então, temos aí, ele pediu os elementos culturais. Os elementos culturais, aqueles que estão na nossa legenda, são as construções, que são as de rosa. Então, você iria colocar construção, igreja e as ruas. Então, esses três seriam os elementos culturais. No segundo quesito, na página 4, ele pede para você marcar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Ele diz na primeira afirmação: a representação de um lugar na visão vertical pode ser chamada de planta? Sim, vimos isso na aula anterior. Então, verdadeira. O bairro retratado é composto somente de elementos culturais? Não. Vimos aí que ele é composto por um rio. E o rio é natural, também tem a vegetação. Então, esse seria falso. E o último, elementos naturais e culturais formam a paisagem do bairro Centro, em Carolina do Maranhão? Sim, temos aí elementos culturais e naturais nessa paisagem. Então, terceiro, de que outra forma é possível representar o bairro? Troque ideias com os colegas e os professores e registre sua resposta por meio de escrita ou desenho no espaço. Então, vimos que ele pode ser representado por meio de mapas, por meio de plantas baixas, que é o desenho, como já fizemos, plantas baixas, mapas, fotografias. Então, há várias maneiras de representar um bairro, certo? E hoje, o nosso conteúdo de hoje, dando continuidade ao bairro, iremos falar de diferentes bairros. Então aí, na página de vocês, 14 do livro de vocês, com o conteúdo diferentes bairros. Esse será o nosso conteúdo de hoje. Olha só. Existem diferentes tipos de bairro.
conforme a localização, as construções, o movimento de pessoas e veículos e as atividades realizadas, ou seja, cada bairro tem uma paisagem formada por diferentes elementos. Há bairros onde predominam residências, em outros estabelecimentos de comércio e de serviço, existem ainda os bairros onde se concentram indústrias e os que têm uma variedade de atividades e que por isso são chamados de bairro de uso misto. Então olha só, a gente viu que em um bairro ele tem diversas construções, mas também tem elementos naturais. Temos bairros onde predominam residências, onde a maioria das construções ali naquele bairro é formado por residências. Então a esse tipo de bairro damos o nome de bairro residencial, porque predominam as residências. A maior parte das construções são residências, daí o nome residencial. Então residencial já vem de residência. Então bairro residencial é aquele onde predominam as residências. Existe bairro onde há poucas residências e a maioria das construções são de casas comerciais, ou seja, casas onde se trabalha o comércio, a venda e compra de produtos, lojinhas, supermercado, padaria, açougues. Então, predomina esse tipo de construção. Para esse bairro, damos o nome de bairro comercial, certo? Então, e temos bairros aí que é formado por um número muito grande de indústrias. Mal se tem casa naquele local, é mais fábricas e indústrias. Então, a esse tipo de bairro, damos o nome de bairros industriais, certo? Porque predominam as indústrias. Mas tem aquele também em que, além de muitas residências, tem também um número parecido de casas comerciais. Então esse é um bairro misto, ou seja, está misturado. Há muitas residências, mas também há muitas casas comerciais. Então é um bairro misto. E aí, na página 15 do livro de vocês têm aí algumas imagens que mostram bem isso. Olha só. Ele diz: observe as fotografias, em seguida classifique os bairros em residencial, comercial, industrial e de uso misto. Aí o primeiro, a gente tem um bairro Chácara do Planalto, em Jundiaí, São Paulo. Então observa que aí a gente vê poucas residências. Se você olhar, tem muita chaminé, esses túneis aí, esses cilindros altos, são as chaminés de fábrica. Tem construções imensas, com telhados imensos, são as indústrias. Então é um bairro onde a maioria da construção é formada por indústrias e fábricas. Então, que nome recebe esse bairro? Ao lado temos um onde há muitas lojas. Se você observar, a maioria são lojas. Mais embaixo, a gente vê a presença de muitos apartamentos e casas, mas também vê chaminés, ou seja, existe fábrica ali naquele local. Então, se a gente tem aí uma mistura de fábrica com loja, com casa, que nome recebe esse bairro se é misturado? E ao lado temos aí um bairro formado apenas por residência. Então só tem casas e apartamentos. Então que nome recebe esse bairro? E no segundo, ele pede para você marcar a resposta correta sobre o bairro em que você estuda. Então você vai estar observando ao redor da escola o que temos. A maioria das construções aqui são casas ou são casas comerciais? São residências ou casas comerciais? Então você vai observar para poder marcar esse aí. Há muitas indústrias aqui no bairro do Curado 2, onde fica localizada a sua escola. Observa direitinho para estar marcando aquele quesito. Na letra B, ainda sobre o bairro onde você estuda também, você vai marcar. E na letra C, com base nas características assinaladas, é possível dizer que o bairro onde você estuda é residencial, industrial, comercial ou de uso misto. Então você vai ter que observar as construções que existem ao redor da sua escola. O que prevalece, o que tem mais. E no terceiro, você vai completar aí o esquema. Você vai colocar o nome, bairro e que tipos de bairro se apresentam aí. Então, de acordo com a setinha, você vai ler esses pequenos textos
e você vai colocar o tipo de bairro em que ele está falando aí. Então, olha só, no nosso livro didático, você vai fazer a página 15 e 16. E no nosso caderno de atividade, você fará da página 65 a 68. Então, 65 a 68 do nosso caderno de atividade. Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula.